orar pelo trabalho e orar pelo culto, domingo, que vai ser também um culto evangelístico com estas mulheres que serão convidadas e, obviamente, as irmãs vão se empenhar nesse trabalho aí, para a glória do Senhor nosso Deus. Mas nós vamos orar, porque sem oração nós não devemos fazer nada para Deus. É como se a gente fosse fazer com as próprias mãos, com a própria força, e não com o auxílio divino, tão necessário para todo o trabalho nosso. Então vamos curvar as cabeças, vamos orar por esses irmãos, orar por esses trabalhos evangelísticos, pedir que Deus esteja convertendo corações, salvando vidas, e que nós sejamos instrumentos nas mãos dele para isto, neste projeto de evangelização. E por esses irmãos que já citamos aqui. Vamos orar. Feche os seus olhos, um momento de intercessão. Senhor, nós bendizemos agora o Teu nome por este momento aqui na Tua casa. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e é por causa da Tua misericórdia que nós estamos aqui, é por causa da Tua misericórdia que o nosso coração está firmado no Senhor, na Tua presença. Deus, por nós mesmos, nós estaríamos longe do Senhor. Mas obrigado porque o Teu amor nos atrai, e nós somos não somente atraídos pelo Teu grande amor, mas também alcançados por este amor. Obrigado por este momento aqui na Tua casa, quando vamos estudar a Tua palavra, vamos buscar o ensinamento, a orientação do Senhor para a nossa vida, também aprendermos sobre a evangelização, nossos deveres, o que nos desafia, que objetivo devemos buscar com ela. Assim o Senhor esteja nos ensinando nesta noite. Oramos juntamente com nossos irmãos, pela vida da mãe do Luiz Penso, que o Senhor esteja abençoando também o Luiz no cuidado com ela ali. Oramos também, ó Deus, pelo Edesildo, que está lá em São Paulo, naquela cirurgia, esse pós-operatório que está complicado, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, abençoando também a Marta, encorajando os seus corações ali no Senhor, e que eles estejam na Tua presença. Oro também pelo Jonas e a Maria, que está em viagem com a Lelê para tratamento de saúde. Que o Senhor esteja abençoando, estendendo a Tua mão de poder e de graça. Peço também pelo nosso irmão, seu Adenir, que o Senhor esteja acompanhando, sustentando com a Tua graça, com o Teu poder. Pai, nós queremos colocar também nas Tuas mãos o trabalho deste fim de semana, tanto a distribuição dos convites evangelísticos, através das nossas irmãs, das mulheres da igreja, como também no domingo, a programação aqui. Deus, nós pedimos que o Senhor mesmo esteja abençoando esta programação. E ao pregarmos a Tua palavra, anunciarmos a Tua salvação, que vidas possam render aos Teus pés e encontrar em Ti salvação, nova vida, um novo caminhar com o Senhor. Deus, esta é a nossa oração e intercedemos por toda a Tua igreja. Tira do nosso meio, do nosso coração,
tudo que não agrada ao Senhor e ensina-nos a vivermos uma vida no Espírito, conforme agrada ao Senhor, conforme a Tua vontade para a nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nós vamos cantar o hino 52, Glória e Coroação. Saudai o nome de Jesus, arcanjos, adorai. O nosso estudo hoje vai falar da glória de Deus. Então vamos cantar este hino que fala da glória que pertence ao nome de Jesus Cristo. De forma responsiva, o Salmo 92. Este salmo é um salmo muito bonito, que é um tributo à glória e à majestade de Deus. Vamos fazer de forma responsiva, Salmo 96. 96, tá? Desculpa, eu falei 92, é 96. Salmo 96, tributo à glória e majestade de Deus. Leitura responsiva. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus.
Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Podem assentar. Depois nós vamos observar um versículo deste salmo, que é o verso de número 3. Anunciai entre as nações a sua glória. Vamos ouvir um hino. Luiz vai estar cantando um hino ao Senhor e depois nós vamos passar ao nosso estudo. No cume do Calvário os cravaram sobre a cruz. Ele livra do pecado, ele leva para a luz. O verso de número 3, conforme nós comentamos, diz:
anunciai entre as nações a sua glória. Tem sido muito discutido na literatura evangélica nos últimos dias o assunto sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A definição é que a glória de Deus é o conjunto dos seus atributos, da sua soberania, da sua grandeza, da sua majestade. Chama-se isto a glória de Deus, o conjunto de todos os seus atributos. E nós sabemos que quanto mais perto de Deus, mais nós nos sentimos seguros, realizados, felizes, em luz. Quanto mais longe de Deus, mais a pessoa sente nas trevas, na confusão, na incapacidade total de enxergar esta glória de Deus, né? Então hoje o nosso curso a nossa sexta aula do curso, deixa aí só mais um pouquinho, vai falar da glória de Deus como sendo o alvo da evangelização. A gente pensa que o alvo da evangelização é a salvação do perdido, não é isto? Mas não é. O alvo da evangelização é a glória de Deus. A consequência disso vai ser a salvação do perdido. Mas o alvo da evangelização é a glória de Deus. Fazer o nome de Deus conhecido em toda a terra, em toda a casa de Dourados, né? Em todo o ambiente de Dourados. Nós temos assistido com muita tristeza na televisão, este período do ano se repete sistematicamente. Quase toda a cidade universitária como Dourados, quantidade de festa de calouro. Vocês têm assistido isso? Lá em Bauru morreu um lá, hoje está um inquérito da polícia lá para apurar. Eu li na Veja que ele bebeu 26 doses de vodka, morreu, e tem mais 4 internados em coma alcoólico. É uma competição para ver quem bebe mais, né? Eu fico triste quando eu vejo aqui em Dourados esses meninos no sinal, igual mendigo, metade do cabelo rapado, rosto pintado, pedindo dinheiro. Eu oriento os irmãos a não dar. Esse dinheiro vai ser transferido em bebida nessas festas. Você estará ajudando e custeando com o seu dinheiro esse tipo de coisa. Então, é triste ver isso, como que o homem tem se afastado de Deus e como é necessário que a glória de Deus esteja brilhando em todos os ambientes do nosso país, inclusive nas faculdades, nos lares, que a glória de Deus chegue ao coração dos homens e em cada ambiente da nossa sociedade, levando luz. Aqui diz o Salmo, e você deve ter percebido a quantidade de vezes que esse Salmo fala da glória de Deus, do tributo à glória e à majestade do Senhor. Tributai ao Senhor glória e força. Anunciai entre as nações a sua glória. E assim vai repetindo constantemente. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, a glória de Deus é o alvo da evangelização. É tornar o nome de Deus conhecido. Então, a glória de Deus, que nós vimos aí no Salmo 96, que fala deste tributo, anunciar entre as nações a sua glória, eu acho que vai poder passar a tela toda, senão eu vou ficar meio perdido aqui. Então, qual é o propósito da tarefa evangelística? Nós evangelizamos, anunciamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus. Qual que é o nosso propósito com isto? É exatamente proclamar a glória de Deus. Antes de nada, quando você for evangelizar alguém,
Porque às vezes a gente vai evangelizar e fica esperando o resultado positivo. Não veio o resultado positivo, há uma frustração no nosso coração. A nossa motivação está errada. Nós vamos ali para promover a glória de Deus. Se a pessoa não se converteu, nós não deixamos de alcançar o alvo, que é promover a glória de Deus. Até porque, quando você proclama o Evangelho, você está promovendo a glória de Deus diante daquela pessoa para quem você está proclamando a palavra de Deus. Se ele crer no Evangelho e houver no coração dele aquela obra regeneradora do Espírito Santo, é a nossa alegria. Nós vamos falar assim, olha, a pessoa ouviu o Evangelho, se converteu, está firme lá na igreja, está firme na presença do Senhor, é a nossa alegria. Mas se ele te espraguejar do pé à cabeça, não sei se você já passou por essa experiência, a pessoa recusa o mensageiro, não, ele está recusando a mensagem. Jesus mandou rebater até a poeira do pé, que o sangue dele vai cair sobre a cabeça dele. Então, ao mesmo tempo que nós proclamamos ali no Evangelho a salvação daquele pecador, nós também proclamamos, ao proclamar a glória de Deus a ele, nós também proclamamos o juízo de Deus sobre ele. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Ela é salvação para os que creem e ela é condenação para os que não creem. Por isso que diz que ela é uma espada de dois gumes. Ela anuncia salvação e anuncia também a condenação. Por isso que ela não volta vazia. Então, o alvo da evangelização e o propósito da tarefa evangelística é exatamente proclamar a glória de Deus. E o que nós queremos conseguir na evangelização? O que nós queremos conseguir é proclamar a glória de Deus. Vai ser salvação para aquele perdido, mas por outro lado nós estamos testemunhando a glória de Deus no mundo, por todas as partes, por onde nós passamos, por onde nós andamos. Então, você deve lembrar que o alvo da evangelização é esta santa tarefa de proclamarmos a glória de Deus diante da pessoa. Que às vezes a pessoa não converte, a gente volta para casa bravo, decepcionado. Outros querem enfiar o evangelho goela abaixo. Esse dia, conversando com o senhor, ele falou assim, mas olha pastor, parece que ele contou um desaforo para a irmã dele. Aí falou assim, ela não aceitou não, mas eu soltei o evangelho nela. Eu não entendo pregar o evangelho assim. Soltei o evangelho, né? Joguei o evangelho na cara dela. Eu não entendo como que as pessoas podem pegar uma pérola tão preciosa e banalizar tanto. Então, não é este o jeito de pregarmos o evangelho, mas ao pregar o evangelho, nós estamos ali testificando, proclamando, anunciando a glória de Deus diante daquela pessoa. É a glória de Deus, pela ação de Deus, é que vai promover o coração daquela pessoa, promover a salvação no coração daquela pessoa. Então, se você voltou, a pessoa não converteu, mas você proclamou-lhe a glória de Deus, anunciou a glória de Deus, você cumpriu a sua missão. Porque nós não temos o dever de converter o coração do pecador e nem o poder para fazer isso, mas de anunciar a glória de Deus para que o pecador saiba que há no céu e na terra um Deus soberano, cheio de glória, cheio de majestade, que criou todas as coisas para a sua própria glória e que ele é glorificado em todos os cantos da terra. Ele precisa de saber disso. O Salmo 92 chega a dizer que o inepto não compreende isso. Quão grandiosas são as obras de Deus, quão glorioso é o nome. Mas o inepto está tão cegado pelo pecado, tão cegado pelo século, pelo mundo, que ele não consegue compreender isso. O estulto nunca vai compreender essas coisas. A mensagem do Evangelho ela é tão simples, o quanto poderosa, porque ela proclama a glória de Deus. Então, a glória de Deus, nós devemos compreendê-lo em algumas dimensões. Primeiro, que Deus é glorificado na palavra.
Então, quando nós estamos proclamando a palavra de Deus, nós não estamos falando qualquer coisa, nós não estamos contando história. Eu não posso concordar com muito movimento religioso que troca a palavra de Deus pela experiência humana. Em vez de pregar a palavra de Deus, vai contar a bênção, vai contar a experiência humana, como se a experiência humana substituísse a exposição, a proclamação coerente, sistemática da palavra de Deus. Não substitui. Olha, a vitória do evangelismo é anunciar com fidelidade todos os desígnios de Deus. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aí, para lermos alguns textos aí que são tão importantes para compreendermos estas coisas. Olha como Paulo tratou este assunto com os presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele chamou esses presbíteros em Mileto, e ali em Mileto ele despediu deles. Então Paulo, no capítulo 20, versículo 27 de Atos, ele falando da estada dele entre aqueles irmãos, da proclamação do evangelho, do ministério, da carreira que ele percorreu com eles, a carreira da fé, diz o versículo 27, vamos ler? Você pode ler na Bíblia ou lá na tela. Vamos lá? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo está dizendo, jamais deixei, eu coloquei no plural ali, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, toda a glória de Deus, toda a majestade de Deus. E anunciar todo o desígnio de Deus é necessário porque a nossa geração só conhece que Deus é amor. Só que é um amor leviano, não é um amor segundo as Escrituras. Um dia alguém teve a coragem de me dizer assim, pastor, Deus é pai, não é padrasto, não vai mandar ninguém para o inferno. No final, ele vai salvar todo mundo. Como é que chama essa teoria, reverendo? É universalismo, mas ela tem uma... esqueci aqui o nome. Essa ideia de que Deus vai salvar todo mundo. É o universalismo, né? Mas tem um outro termo lá que eu queria lembrar. Mas essa ideia é que no final Deus vai salvar todo mundo. É o universalismo mesmo. E no final Deus vai salvar todo mundo, ímpios e crentes. Aí você fala assim, mas então não vale a pena, né, viver uma vida de disciplina, de comunhão, de santificação. No final Deus vai salvar todo mundo, né? Alguns vão sair da igreja chutando a porta, falando, mas poxa, eu fico aqui, né, me contendo, buscando a vida de santificação, de santidade, na presença do Senhor. Então, no final, Deus vai salvar. Não é assim. Nós anunciar todo o desígnio de Deus é anunciar não só a misericórdia de Deus, o amor de Deus, mas anunciar também o juízo de Deus sobre a terra, que haverá um dia do juízo. Anunciar, por exemplo, um Deus irado. Já pensou em pregando hoje sobre a ira de Deus, um Deus irado, que nós conhecemos a ira de Deus, quando Ele derramou a ira dele em Sodoma e Gomorra, quando Ele derramou a ira dele contra os inimigos de Israel, limpando a terra da Canaã, para que a posteridade de Abraão possuísse aquela terra. A ira de Deus em tantos momentos que a Bíblia registra, em tantos momentos da nossa história, como nós temos visto. Quando fala num Deus irado, eu falo, não é esse Deus aí que eu acredito. Eu acredito num Deus que é amor, paz e amor, assim meio hippie, né? Então, que não fica irado com ninguém, que não manda ninguém para o inferno. Então, quando Paulo fala da salvação, ele quer dizer que evangelização é proclamar todo o desígnio de Deus. Então, Deus é glorificado nesta palavra proclamadora do nome dele. Todo o desígnio de Deus precisa de ser anunciado nesta evangelização. Deus é glorificado quando a igreja proclama a sua palavra com fidelidade. Olha o que Paulo fala em Efésios 6. Não é apenas proclamar a palavra de Deus.
Tem muita gente hoje proclamando a palavra de Deus, mas aqui a evangelização é você proclamar a palavra de Deus com fidelidade. Gente, eu não posso propor para o pecador algo que a palavra de Deus não me autoriza a propor para o pecador. Você acha que eu posso fazer isso? Fala assim para ele: você continua nos seus pecados, é só você crer em Jesus como seu Salvador, e você pode continuar nos seus pecados, na sua velha vida, é só você crer em Jesus como seu Salvador, e você está salvo, mas você pode continuar na sua velha vida de pecado. Não é esta a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então tem um arrependimento, tem um rompimento com a velha vida para você seguir a Cristo. Então, proclamar a palavra de Deus com fidelidade na evangelização é a gente não mentir para o homem. Você vai lá para a minha igreja que você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai ser curado dessa doença, você não vai ter mais problema, sua casa, sua família vai acabar todos os problemas dela. Você pode pregar o evangelho assim? Oferecer um evangelho dessa categoria para alguém? E de repente você volta para dentro da sua própria casa, encontra ali tantos problemas, tantas lutas. Pode agora, você crendo em Jesus, você não vai adoecer mais. Como é que eu vou falar isso? Você não vai pecar mais. Como que eu vou falar isso? Então, nós temos que tomar cuidado com essa proclamação, porque a glória de Deus está contida nela. Nós vamos proclamar um evangelho, anunciar o evangelho, isto é evangelização, onde a glória de Deus está embutida nesta palavra que nós estamos anunciando. E nós não podemos propor para o pecador algo que a palavra de Deus não nos autoriza, mas por outro lado devemos pregá-la com ousadia. É isso que Paulo está falando aí em Efésios 6:19. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está dizendo aqui que esta palavra que ele vai proclamar, orem por mim, para eu proclamar a palavra com intrepidez. Intrepidez é ousadia, sem medo. Não posso ter medo, por exemplo, de falar para o pecador de um Deus irado, só porque ele só aceita um Deus bonzinho. Eu não posso ficar encurralado de pregar o Evangelho. Eu não vou pregar o Evangelho como quem está contando um desaforo para o outro, como o caso que eu citei aqui agora há pouco. Mas, por outro lado, a ousadia da proclamação do Evangelho é que nós temos que, como diz Paulo aqui, anunciar, fazer conhecido todo o mistério do Evangelho. Seja dada ousadia. A palavra no grego é parresia, quer dizer intrepidez, ousadia, coragem. Nós temos que perder esse medo. Eu acho que nós temos que orar mais para Deus dar intrepidez à igreja para pregar o Evangelho, porque tem muitos crentes que escondem atrás da timidez e não pregam o Evangelho. E timidez é a falta dessa ousadia que Paulo está pedindo aqui. Olha, orem por mim, para que Deus me dê intrepidez, me dê ousadia, me dê coragem de pregar o Evangelho, falar do mistério do Evangelho e pregar a palavra e pregar toda a palavra com fidelidade. Eu acho que nós temos que pedir mais a Deus essa ousadia, tirar de nós essa timidez, esse medo, esse desconforto espiritual da abordagem evangelística. Fomos chamados para isso. Então, o primeiro aspecto da glória de Deus na evangelização é que Deus é glorificado na proclamação da sua palavra. Segundo aspecto da evangelização, tendo como alvo a glória de Deus, é que Deus, ele é glorificado no testemunho do seu povo. E aqui deve nos chamar a atenção grandemente. Nós começamos uma jornada com Deus.
O mais santo dos homens é pecador, você sabe disso. Mas nós não podemos querer servir a Deus sem buscar uma vida de santificação, sem dar um bom testemunho. Onde nós estamos? Na família, no trabalho, na escola. Imagina você como pai, se a escola toda semana tem que te ligar para falar que seu filho ou sua filha está com mau comportamento lá na escola. Isso entristece o seu coração, não entristece? O coração de Deus também é entristecido. A Bíblia fala, não entristecemos o Espírito Santo de Deus. Às vezes com o nosso temperamento, nossas arrogâncias, que ainda não foram tratadas pela graça de Deus, não é? Nós vamos acrescentar um pouco mais da misericórdia de Deus. Nossa boca, por onde nós passamos. Eu conheço crentes que passam no ambiente de trabalho dele, as pessoas reclamam deles que não tem misericórdia na palavra dele, no comportamento dele ou dela. Nós temos que acrescentar a misericórdia nos nossos julgamentos. Nós gostamos demais de julgar pela aparência, não é? Até porque Tiago lá diz que o juízo de Deus será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Eu fico triste quando eu vejo um crente cheio de arrogância, sem misericórdia no falar, no agir, porque eu fico pensando que ele está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele mesmo, porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E por outro lado, Jesus disse que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão chamados, lembra de quê? Filhos de Deus. Então nós temos que lembrar que não há verdade sem amor, não é o equilíbrio do Evangelho. Então, olha só o que nos propõe esse tópico. Deus é glorificado no testemunho do seu povo. O Evangelho precisa refletir na vida do povo de Deus. É claro, irmãos, ainda mais nos nossos dias, se o Evangelho não refletir na nossa vida, ninguém vai querer ouvir o Evangelho na nossa boca. Ninguém vai querer ouvir o Evangelho na nossa boca, se o Evangelho não refletir na nossa vida. Você vai evangelizar alguém, você tem que saber que você tem que ter um bom testemunho diante daquela pessoa. Um bom testemunho. E eu lembro um moço lá em Minas que ele gostava de querer levar pessoas na igreja para dar testemunho. Pastor, esse aqui era benzedor, e agora um crente, ele quer vir dar o testemunho. Já trazia o cartaz do cabra, né, para vir dar o testemunho na igreja. O outro era ex-feiticeiro, ex-paralama do sucesso, não sei o quê. Era tanto ex, né? O Abelardo falou que não gosta de ser apresentado como ex-padre, porque a igreja evangélica está muito cheia de ex de tudo, ex-tudo, né? E todos nós aqui somos ex alguma coisa, provavelmente. Quem não nasceu num lar evangélico, não cresceu dentro da aliança com o Senhor, provavelmente é ex alguma coisa aí. Então, agora, ainda bem que é ex. O testemunho, então, se o nosso testemunho não falar alto, não for antes de nós temos dificuldade de evangelizar. Talvez aqui explique a timidez de muitos de nós de evangelizar num ambiente de trabalho, e, enfim, numa vizinhança ou por onde quer. Olha o que Paulo está dizendo da igreja dos Tessalonicenses. O Evangelho precisa refletir na vida do povo de Deus. Eu ia ler um texto maior, mas vou ler a partir do verso 6. Olha aí, 1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra do Senhor, posto em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma,
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então Paulo está dizendo, olha, de vós repercutiu a palavra de Deus, vos tornaste modelo para os crentes na Macedônia e da Acaia, de forma que a palavra de Deus estava chegando a muitos ali, pelo testemunho daqueles irmãos de Tessalônica. Paulo chega a dizer, não precisei de acrescentar nada, o testemunho da fé de vocês chegou até lá e está produzindo fruto. Você sabe que o testemunho da nossa fé chega antes de nós nos lugares. Então Deus é glorificado nesse testemunho do seu povo, mas às vezes não acontece. Olha um texto que está em Romanos capítulo 2, versículo 24. Olha o que Paulo coloca em Romanos 2, 24. Olha o oposto. Aqui nós falamos do que deve ser. Repercutiu a palavra de Deus. Aquela igreja é firme na palavra, é um povo zeloso, dedicado ao serviço do Senhor, povo crente, cheio do temor de Deus, cheio da graça de Deus, povo que procura viver a vida com Deus, na oração, na leitura da palavra, na frequência aos cultos, e o testemunho da igreja espalha pela cidade, isso é maravilhoso. Agora olha o contrário, Romanos 2, 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Aqui é triste. Então, quando Deus não é glorificado no testemunho da igreja, isso é triste. Então, lembra que você está sendo vigiado 24 horas por dia. Mais do que aquele Big Brother lá. Você está sendo vigiado muito mais do que aquilo ali. 24 horas por dia. O testemunho nosso é visto, mas é para glorificar a Deus. Os de fora precisam ver, ou nos ver com bons olhos. Isto é evangelização. Os de fora olham para nós, enquanto igreja, com bons olhos. É claro que o ímpio vai estar sempre procurando uma razão para difamar a igreja. Ele não está procurando uma razão para glorificar a Deus através da gente. Ele está sempre procurando uma razão para injuriar a Deus através de nós e difamar a Deus por causa de nós. Ele está sempre procurando a razão. Então nunca você vai ter a cidade inteira falando bem da igreja, falando bem dos domésticos da fé, né? Ou da comunidade da fé. Vai estar sempre procurando a razão, sempre querendo colocar um defeito, claro, mas não que nós venhamos a dar motivos para isto, né? Então o testemunho. Olha o que Atos 2, 46 e 47 registra. Vamos ler juntos? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, os que iam sendo atraídos. Então, a glória é de Deus, não é nossa, mas os de fora precisam nos olhar com bons olhos e serem atraídos ao Evangelho, atraídos a Deus, através do nosso testemunho. E Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer lá que vós sois o sal da terra. E depois ele diz assim, vós sois a luz do mundo. E no verso 16 ele vai dizer, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. A glória do nosso testemunho é de quem? É de Deus. Então quando você passar pelo seu trabalho,
por onde você passar, seja pela sua vizinhança, pelo seu trabalho, pela rua, lembra que Deus é glorificado no bom testemunho do Evangelho e da palavra de Deus que você vai deixar ali no ambiente que você vive. Lembra que Deus é glorificado no seu testemunho, e isto é evangelização, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa, né? Então, evangelização. Estamos visando aqui que o alvo dela é a glória de Deus. Já vimos aí a questão da proclamação da palavra, do testemunho dos crentes. A glória de Deus também na evangelização é que Deus é glorificado naquelas vidas que são convertidas, que são salvas. E aqui eu vou dar vou falar uma coisa para vocês. Pode passar aí que sumiu da tela aqui. Obrigado. A conversão de uma pessoa é uma ação exclusiva de quem? De Deus. Efésios capítulo 2. A gente vai observando o ser humano, a malignidade do pecado, e o pecado habita em nós, e o mais santo dos homens ainda é um pecador, né? Eu não nego para vocês não, evangelizar é uma tarefa de fé, é uma tarefa de fé. Nós proclamamos o evangelho pela fé. Eu só creio que um pecador pode ser salvo porque é uma ação de Deus na vida dele. Porque a cada dia eu me decepciono mais com o homem, a cada dia eu me decepciono mais com o pecador. Como que ele é endurecido contra Deus, como ele é cego, como ele é surdo, não é verdade? Como que ele está alheio a Deus, não está nem aí para Deus, está de costa para Deus. Como que ele tenta fugir de Deus, como que ele ignora a glória de Deus, como que ele é duro de coração. E todo pecador, inclusive eu e você, né? Então, pregar o evangelho, evangelização é uma tarefa de fé. Eu só prego o evangelho porque eu creio que é Deus que transforma o coração do homem. Porque se dependesse de eu convencer um pecador a crer em Deus, não tinha salvação para ninguém. Porque não tem como você convencer um pecador. Para pensar. Tudo que você vai falar para um pecador, ele tem uma boa desculpa, ele tem uma boa razão, ele sabe mais do que você, ele está intolerante para ouvir o que você quer falar para ele, enfim. Só é uma tarefa de fé. Então, a conversão de uma pessoa é uma obra exclusiva de Deus. Sabe por quê? Olha o que diz Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós vamos pregar para pessoas mortas em delitos e pecados. Evangelizar é proclamar o evangelho, proclamar a glória de Deus, mas para pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. O verso 2 diz que são pessoas rebeladas contra Deus e cegadas por Satanás, o príncipe das trevas aí, cegada por Satanás. A situação do pecador é muito mais miserável do que ele pensa e do que nós conseguimos discernir. Basta você ler aqui Efésios 2, que você vai vendo. Olha só, esse texto é muito interessante. Depois Paulo fala assim, entre os quais andastes outrora. Aí começa a dar uma esperança para o pecador. Porque se teve esperança para nós, tem para os outros também, não é verdade? E ele vai falando aí uns termos tão assim, delicados, né? Andasse outrora, na inclinação da carne, ou seja, mundano, secularizado, atrás dos prazeres deste mundo, seguindo a vontade da carne, dos pensamentos, por natureza filho da ira, como também os demais. Mas chega no verso 4 e fala assim, mas Deus, olha, a diferença da coisa está aí. Mas Deus, o cabo pode ser o que for, mas Deus, quando Deus entra na história dele, quando Deus entra na vida dele, quando Deus atravessa o caminho dele, tudo muda.
sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que... Agora vai falar da riqueza do Evangelho. Fala da miséria do pecador, agora fala da riqueza do Evangelho, para depois dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus é glorificado em cada vida que se converte, em cada pessoa que se converte, que é alcançada, alcançada pelo Evangelho. Deus é glorificado. Se você ler Atos 16, 34, é a conversão do carcereiro. Vale a pena olhar esse versículo 34 de Atos 16. Abra aí a sua Bíblia. Não guarda a sua Bíblia, não. Deus é glorificado na conversão das pessoas. Olha como que depois que o carcereiro creu em Deus, e que a glória de Deus manifestou na vida daquele carcereiro, diz o texto que ele mudou a sua atitude, ele que antes batia nos apóstolos, agora ele leva para casa. Versículo 33, ele lavou os vergões dos açoites que ele mesmo tinha feito, ou seus comparsas, e diz que ele voltou para casa, colocou mesa, e com todos os seus manifestava o quê? Grande alegria por ter crido em Deus. É assim que o Evangelho chega no coração do homem miserável e pecador. Ele chega trazendo salvação, e ele troca a tristeza pela alegria. O carcereiro manifestou grande alegria com toda a sua casa, por ter crido em Deus, porque a glória de Deus chegou até a casa daquele carcereiro. O propósito máximo da igreja é proclamar a salvação para a glória de Deus. Isto é um texto lá de Mateus, que quando os discípulos de João mandam perguntar para Jesus, o Senhor é o Messias, ou nós temos que esperar outro? E ele diz o seguinte, vai e fala para João o que vocês estão vendo. Os cegos são curados, os cegos veem, os coxos são curados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, né? Então é anunciado o reino de Deus para a glória de Deus. Deus é glorificado também no exercício da adoração. Aqui é a forma mais tranquila. Agora, uma vez salvo, o que esse pecador quer fazer todo dia? Ele quer adorar a Deus, ele quer glorificar a Deus, ele quer anunciar entre as nações a glória do nome de Deus. Uma vez salvo, um pecador que agora recebe o Evangelho, é evangelizado, você chega lá, proclama a glória de Deus, lembrando que a sua motivação é a glória de Deus, senão você volta decepcionado se ele não se converter, mas você declarou a glória de Deus a ele, você cumpriu ali com ele a sua missão. Depois então, esse pecador agora uma vez salvo, que é a nossa realidade, nós queremos proclamar a glória de Deus. Diz ali o seguinte, que aprendemos a glorificar a Deus na adoração do seu nome, a temer a Deus, a honrar a Deus, a respeitar a Deus, a buscar uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Devemos aprender o caráter do evangelismo na adoração, no culto, enquanto culto, e na vida enquanto estilo de vida. Adoração não é apenas cantar na igreja, adoração é um estilo de vida. Tanto que é muito fácil cantar na igreja e não ter um estilo de vida que adora a Deus. Então Deus não é adorado, nem lá e nem cá. O texto lá diz que primeiro Deus agradou de Caim, e depois de Abel, e depois da oferta que ele ofereceu. Então o culto é um estilo de vida, a adoração é um estilo de vida, não é apenas uma liturgia de culto. Esse é o caráter do evangelismo. E no culto, irmãos, na adoração,
aqui agora eu quero dar uma orientação prática. Você chega domingo à noite. Domingo que vem, nós estamos aguardando aqui um grande número de visitantes, porque eu estou orando e crendo que as irmãs vão convidar, e muitas pessoas virão aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus domingo. Já tenho orado pelo reverendo Erley, que é o pregador de domingo. Você deve orar também pela vida dele. Vamos fazer um culto evangelístico, né? E tal. Agora, nós vamos chegar aqui na igreja no culto de domingo à noite. Já notou que tem dia que quem está aqui na frente tem que ficar: oh, irmãos, canta, canta. Olha, nós estamos num momento de adoração, nós estamos evangelizando. As pessoas vão olhar para nós, olhar a forma como nós adoramos a Deus, né? Santo, santo. Parece que você está longe até de você, que dirá de Deus, né? Então, não vê uma devoção naquela adoração. Eu preocupo com isso. Parece aquela coisa assim, fria, distante. Então, nós não estamos evangelizando aquele que entrou no culto. Quando nós cantamos com alegria, com entusiasmo, com devoção a Deus, usando a nossa voz, usando todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, aquele santo temor que nós sabemos que estamos com o povo de Deus, adorando a Deus. Se não houver esse fervor espiritual no nosso coração, na adoração, aquele que entra aqui não é evangelizado na adoração do povo de Deus, e precisa ser evangelizado. O lugar precisa ser oferecido a ele. Senta mais na frente, deixa mais atrás para aquele visitante que chega, porque ele é constrangido aqui no nosso meio. Você deve lembrar da primeira vez que você entrou aqui para o culto, todo cheio de dedo, constrangido, com vergonha. Já pensou se tiver que vir sentar no primeiro banco? Para você não é difícil, mas para ele é difícil. Lembra disso? Então, neste ajuntamento do povo de Deus, o caráter evangelístico, no templo e fora do templo, adoração como estilo de vida. Quanto mais perto de Deus nós andamos, mais nós o glorificamos com a nossa vida. E nós perdemos muito em não andar perto de Deus. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Quanto mais perto de Deus, mais felizes nós somos. Quanto mais longe de Deus, mais infelizes nós somos, né? Por isso que às vezes a gente vê pessoas assim, tão murmurando, reclamando de tudo, para saber que o coração dele está longe da presença do Senhor. Perto de Deus nós temos alegria. Olha lá, Deus nos criou para a sua glória. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o deleite da nossa alma está em nós andarmos perto de Deus em obediência à palavra de Deus. Vamos ao próximo slide, que nós já vamos para as nossas conclusões. O lugar do templo, nesta adoração, é interessante, que é no templo que nos reunimos em comunhão e louvor. É no templo que a palavra de Deus é ministrada regularmente e sistematicamente aos nossos corações. É no templo que os sacramentos nos são oferecidos e administrados. Domingo mesmo nós fizemos isso, pode passar. É no templo que o povo de Deus se reúne para aquela adoração coletiva. Você não consegue traduzir esse sentimento lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, aquele ambiente gostoso do culto, aquele culto inspirativo, não apelativo, mas inspirativo, centrado na pessoa de Deus. Quando Deus é o centro do culto, Ele é o centro da vida do adorador, dentro e fora da igreja. É por isso que a gente insiste tanto que o culto tem que ser segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, porque se Deus é o centro do culto, Ele vai ser o centro da sua vida. Como que o culto influencia o adorador? Você vai ter mais facilidade para evangelizar, se Deus é o centro da sua vida. É no templo que mostra o caráter da igreja enquanto corpo de Cristo, e Deus é glorificado na congregação solene dos seus adoradores. O Salmo
84, o salmista fala tantas coisas maravilhosas. Dentre elas, ele fala que um dia nos atos do Senhor vale mais que 1000. Bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. É esse versículo de número 4. Então é bem-aventurado. E o Salmo 27 chega a dizer que ele pede uma coisa ao Senhor, que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza da glória do Senhor, a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Pode passar o final aí. Então, a nossa conclusão: o alvo da evangelização é o quê? A glória de Deus. Você vai anunciar a glória de Deus. Então você não está anunciando pouca coisa para o pecador. Você está anunciando o que há de mais sublime, que a palavra de Deus resume como todos os atributos de Deus, a glória de Deus manifestada lá em Cristo. Anunciar entre as nações a sua glória. Isso aí é uma expressão missionária dos Salmos. Adoração é o fim principal da nossa vida. A gente pensa que o nosso fim principal é a evangelização. Não, é a adoração. Olha ali. Evangelizar é anunciar a glória de Deus. Deixa eu só te explicar. Por que o fim principal do homem é a adoração? O objetivo maior da igreja é a adoração. Não, pastor, é fazer missões. É adoração ao nome de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos criou para adorar o nome dEle, só para isso, para adorar o nome dEle. Por isso que todos os nossos atos devem ser de adoração. Agora, se você perceber que o seu vizinho não está adorando a Deus, não está dando a Deus a glória que é devida ao seu nome, então você precisa de ir lá convencê-lo a dar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Isso aí é evangelização e é missões. Mas o objetivo principal é a adoração. Olha aquele texto de Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E os anjos diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. O alvo da evangelização é a glória de Deus. Então, quando você estiver evangelizando, lembra que você está glorificando a Deus ali, apresentando a glória de Deus. Se aquela pessoa não converteu, mas você tem a plena convicção de que o seu alvo ali era apresentar, anunciar a ele a glória de Deus e o que Deus pode fazer pela vida dele, você cumpriu o seu papel ali. Você fez aquilo que é devido fazer na evangelização. Agora, converter o coração do pecador é uma obra exclusiva de Deus e só Ele pode fazer. Da nossa aula de hoje, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Esses estudos, não sei, reverendo Anderson, se eles ficam, né, no site, a gente poderia disponibilizá-los, deixá-los aí no site, né, da igreja, que se alguém depois quisesse ver, refletir, os que o reverendo Erley já passou, todos eles deixarem aí para os irmãos. Vamos ficar de pé então, vamos orar para nós encerrarmos a nossa comunhão de hoje, o nosso encontro aqui na casa do Senhor de hoje. Eu quero pedir o Milton para vir aqui na frente orar, Milton, e quero reforçar aqui com os irmãos, estejam orando pelo trabalho, pelo culto evangelístico de domingo, e nós também já estamos, domingo, vamos anunciar no boletim, já estamos recrutando os nomes de irmãos. Você pode indicar, você pode se prontificar para aquele treinamento dos candidatos para a Assembleia da Igreja. São 2 presbíteros e 5 diáconos aqui na sede e 1 diácono lá na congregação. Esteja já orando pela eleição de oficiais da igreja, tá bom? Oremos. Santo Deus, Pai de amor, nós te damos graça, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, para aprender mais da Tua Palavra, para estudarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, ó Pai. Muito obrigado
pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conosco, ó Deus, por esta comunhão. Obrigado pela vida do pastor, dos pastores da nossa igreja. O Senhor esteja abençoando a cada um deles e a cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Nos leve em paz para os nossos lares e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, está encerrada aqui.